Olá, boa noite. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro de Jó. Nós vimos na noite anterior, nos capítulos 31, 32 e 33, que Jó lamoria e ele acha que ele é mais justo do que Deus e que a sua justiça lhe trará mais benevolência do que a justiça divina. E daí ele pede, quem dera que haja alguém que possa escrever um livro que contenha o relato de quais são os seus erros, porque assim ele poderia ler e a partir dali ver o que ele deveria melhorar, o que ele deveria mudar para que Deus pudesse aplacar sua ira sobre si. Deus não deu um livro, mas ele levantou uma pessoa chamada Eliú. Eliú, no primeiro momento, ele age como alguém que mostra que Jó não deve continuar com as suas lamuriações, como ele tem feito cotidianamente. Por quê? Jó, ele reúne as pessoas, ele fica falando que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa justa, e ele está sofrendo aquela miséria toda, aquelas feridas na carne, e as pessoas ficam ouvindo. Mas quando Jó para de lamuriar e as pessoas vão embora, as pessoas que antes estavam dando atenção a ele, começam a falar mal dele, debochando daquele estado no qual ele está. Então, Eliú adverte Jó para parar com isso. E aí, Eliú, no capítulo 34, ele se põe ao dispor para poder ser como um intercessor, uma pessoa que justificaria Deus, né, para Jó. Nessa justificativa, Eliú mostra que as misericórdias de Deus são boas e grandes para o homem. Inclusive, Deus fez o homem e que assim como fez o Eliú, fez as demais pessoas, ele fez Jó. E não havia nada que Jó pudesse fazer que estivesse escondido aos olhos de Deus. E uma vez que não estava escondido aos olhos de Deus, Deus estava vendo tudo e estava tratando com ele da melhor forma possível. Então, que a justiça de Deus era melhor do que a justiça do homem. Mas acontece que Eliú continua a conversar com Jó. E nessa conversa, Eliú, ele faz o seguinte: no capítulo 35, ele mostra que Deus não ouve os aflitos por causa da fé do próprio aflito. Porque o aflito clama como assim, eu quero uma bênção de Deus, mas na verdade ele não está acreditando que ele vai receber aquela bênção de Deus. E daí, no versículo 36, que é o que eu vou ler hoje, diz que Eliú já mostra que no sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. O versículo 36 diz o seguinte: prosseguiu Eliú e disse, mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do perverso, mas faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os olhos, antes, com os reis no trono os assenta, para sempre e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarras com cordas de aflição, ele lhe faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que, se houveram com soberba, abrem-lhe também os ouvidos para a instrução, e manda-lhe que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, e os seus anos em delícia. Porém,
se não o ouvires, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito livra por meio de sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te da falses, da angústia, para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu te enches de juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele a tua lamúria e todo o teu grande esforço para te vejas livre da tua angústia? Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Eis que Deus te mostra grande o seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe escreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer, pratica-te a injustiça? Lembra-te de te magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens a contemplam de longe e admiram o homem. Eis que Deus é grande e não podes compreender o número dos seus anos. Não se pode calcular. Então, o que nós vemos aqui no livro de Jó, que eu quero ressaltar, Jó 35, é quando Deus não ouve os aflitos porque eles não têm fé. E no 36 é que mostra que no sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. E no 35 mostra que disse Eliú, ou seja, Eliú continua presente junto com Jó, para poder justificar Deus para Jó. Por que Jó deve andar segundo a justiça de Deus e não segundo a justiça que ele acha que é a correta, que é a justiça dele? Achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Nesse momento, Jó, ele praticamente escarnece da justiça de Deus. Ele acha que a justiça de Deus é praticamente igual ou até menor do que o pecado dele. Então, inicialmente, Jó não mostra respeito à justiça de Deus. Por causa das muitas opressões dos homens, clamam por socorro contra os braços dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábio do que as aves do céu? Ele primeiro acha que a justiça de Deus é praticamente igual à justiça, o nível de poderio da justiça divina é o mesmo que o nível do pecado deles. Mas depois ele ainda piora a situação dele, quando ele começa a falar assim, que proveito tiraria dela, né, do meu pecado, e por causa das opressões os homens clamam. Onde está Deus que me fez, que me inspira canções de louvor durante a noite? E uma vez que ele começa a fazer esse mau comentário, ele começa a perder
a oportunidade de contemplar Deus. Jó deixa de contemplar Deus para olhar o mal. O mal quer dizer a ausência de Deus que o faz cantar à noite, de Deus que o faz e inspira canções de justiça e o faz mais sábio do que as aves do céu. Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atenderá para eles o Todo-Poderoso. Eliú ainda faz a benevolência de advertir a Jó, que de nada adianta ele ficar gritando, ele ficar com essas lamuriações. Por quê? Porque Deus não vai ouvir gritos vazios. Eliú instrui Jó parar de lamuriar. Jó, ainda que dizes que não vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Por mais que Jó esteja fazendo gritos que soem vazios, que são gritos que ele pensa que Deus não vai ouvir, Eliú ainda faz questão de dizer que a tua causa está diante de Deus. É só Deus que vai te socorrer, tanto que você espera nele. Então, Eliú lembra a Jó que Jó deve permanecer esperando em Deus. Aí no 36, que vai falar sobre no sofrer do homem, Deus